Portal Sustentabilidade. Hoje nós estamos aqui para o 5º encontro, né, do 4º intensivão do gerenciamento de resíduos. Segundou com esse tema hoje, que é o combustível derivado de resíduos. Então, é um tema que para alguns é muito polêmico, para outros nem tanto assim, mas nada como ter um especialista no assunto para poder trazer esse tema com tanta propriedade, mostrando realmente a prática, como funciona, quais são os desafios operacionais, né, e como funciona todo esse processo. Então, quero desejar vocês boas-vindas, né? Boa semana. Vamos começar com o pé direito aí com esse tema tão legal. E aí, assim, eu vou aqui agora deixar igual nos outros dias, né? Eu vou deixar os comentários aqui habilitados para vocês. Então, coloquem para mim a cidade de onde vocês estão falando, né? Ou o país. Coloca a formação de vocês, coloca o nome, aí às vezes o perfil não dá para ver o nome. Interage aqui com a gente, tá bom? Manda energia positiva daí e a gente tenta mandar daqui também. É essa troca que faz com que esse evento seja único e exclusivo realmente. Eu tenho recebido muitas mensagens, o pessoal agradecendo muito por todo o conteúdo que está sendo gerado aqui, e isso é o que nos motiva, é isso que faz com que a gente tenha muita força e determinação de continuar promovendo eventos aqui com vocês, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aí, ó, tem pessoal de São Paulo presente aí na live, tem a Silva do Belém do Pará, muito bem. Niterói também, pessoal de Niterói, Rio de Janeiro. Vamos ver aí se o pessoal vai colocando os estados, eu vou lendo aqui, tá bom? Enquanto isso também, eu já vou trazendo aqui, eu vou adicionar aqui o nosso convidado, que é o Antônio Januzzi, né? Ele é da área de pesquisa e também de desenvolvimento de novas tecnologias da empresa Estre Ambiental, que é uma das maiores empresas aí da América Latina no que tange ao gerenciamento de resíduos, tá bom? Tem pessoal de Minas Gerais presente também, Santa Catarina, Porto Velho aí também, Sete Lagoas, Minas Gerais, Natal, Rio Grande do Norte, Paraná presente também, Natal presente, muito legal, gente, São Paulo, Pará, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu adicionando aqui o nosso convidado. Januzzi, estou te mandando a citação, aí é o mesmo esqueminha, é só de aceitar, tá bom? Aí, agora inverte a câmera, por favor. Isso. Se ajeita aí. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Jaqueline. Seja bem-vindo, Januzzi, ao Portal Sustentabilidade. Que honra ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, acho que esse tipo de atitude, como do Portal da Sustentabilidade, Jaqueline, que já tem um nome aí nessa área tão importante, né, com esse tipo de atitude que traz aí a possibilidade das pessoas estarem trocando informações, aprendendo juntas, né? A gente, quanto mais atua dentro do segmento ambiental, mais percebe que não conhece nada. É verdade. Né? Então, você está num aprendizado constante, que só é possível através da convivência. Né? Você pode ter uma formação muito boa, acadêmica, mas a vivência que vai te trazer os desafios e as particularidades, né, do trabalho que a gente desenvolve em meio ambiente. É verdade. E o evento, ele concentrou nisso, exatamente nisso. Nós trouxemos aqui profissionais especialistas em todos os assuntos pautados. Então, hoje, ter você aqui conosco para falar do CDR, que muitas pessoas nem nunca ouviram falar, é incrível. E você vive isso. Então, para o pessoal te conhecer um pouquinho, Januzzi, se apresenta para todo mundo, fala um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua jornada profissional. Tá ótimo. Bom, pessoal, é um prazer. O meu nome é Antônio Januzzi, eu sou engenheiro sanitarista de formação. Comecei a minha formação aí
na PUC de Campinas, depois com uma série de extensões, eu fui para a Alemanha para fazer uma especialização justamente na questão de valorização de resíduos, depois fui complementando aí com mais uma série de especializações ao longo do tempo, justamente para complementar a paleta, né? Na época que eu me formei, esse assunto não era tão em pauta, digamos assim, né? O meio ambiente não tinha ainda o palanque que tem hoje, então isso a gente observa com muita satisfação, né? Eu vi aqui gente participando que é também do meu tempo, então sabe que quando a gente se formava ainda a questão do engenheiro sanitarista, o engenheiro ambiental não era muito difundida, né? Então, essa posição era ocupada por engenheiros químicos, engenheiros de produção, engenheiros civis, etc. Mas essa função, essa profissão foi tendo que ser desenvolvida aos poucos, né? Um pouco à força, mas que a gente vê que hoje tem um apelo tão bom e tanta gente, né, envolvida nesse meio, que cada vez está maior. A gente vê uma contribuição e uma participação muito grande de pessoas que, mesmo não diretamente envolvidas, querem saber, querem se informar e querem entender o que a gente está deixando de legado aí para as próximas gerações, né? Qual é o meu papel dentro da cadeia, né, do meio ambiente, toda essa questão que iniciou com sustentabilidade. Hoje a gente vê muito os pilares do ESG, ou seja, os conceitos estão se aperfeiçoando, mas o tema só está se fortalecendo, né? Ao longo do tempo a gente só vê o tema se fortalecendo. Inclusive, com relação à legislação e todo o arcabouço que antes era mais pobre, a gente sabe, mas que cada vez está se tornando mais específico e dando um amparo melhor para que se promovam as melhores práticas dentro do nosso segmento. Nossa, falou tudo. E a gente vem acompanhando essa evolução, e uma das missões que nós temos aqui é justamente trabalhar um melhor gerenciamento de resíduos do Brasil. Então, ter uma empresa, você hoje, que é da área de pesquisa e desenvolvimento, da Estre, que é uma empresa referência nesse meio, para nós aqui é um ganho absurdo, Januse. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui hoje conosco. Parabéns pela sua jornada. Eu vi que você começou um caminho, foi se aperfeiçoando, foi melhorando, foi buscando conhecimento, estudou fora e com certeza parte desse processo aí que nós vamos falar hoje tem influência nessa busca que você teve, né? E aí, assim, conta um pouquinho também para o pessoal te conhecer, conhecer a Estre, né? A empresa que você atua. E se você puder falar um pouquinho sobre a empresa, é legal para o pessoal quem não conhece, conhecer, né? Não, tá ótimo. A Estre é uma empresa, como a Jaqueline comentou, é uma dos grandes players aí do segmento de meio ambiente, né? A Estre iniciou lá em 2000, aproximadamente, né? Ainda de uma maneira somente com um aterro, né? Que é o aterro de Paulínia, e à medida que esse assunto, né, da gestão de resíduos foi se tornando mais frequente, mais premente na sociedade, a empresa foi aumentando a sua paleta. Então, foi comprando empresas que complementassem a sua paleta de serviços, né? A gente tem, por diferencial, normalmente, a implantação de centrais de gerenciamento de resíduos. Então, as áreas são próprias, eu não dependo de concessões nem nada específico, então eu posso estar, muitas vezes, evoluindo para tecnologias
que nos pareçam razoáveis, é lógico, né? Uma coisa que a Estre tem de diferencial é justamente de apostar na inovação, né? Então, hoje, nós temos aí uma série de aterros, hoje temos 5 aterros espalhados pelo Brasil, diversas unidades de coleta, unidades de tratamento de resíduos de serviço de saúde, ou seja, a gestão de resíduos como um todo faz parte do nosso DNA, né? E dos serviços oferecidos. Tá? Hoje nós temos em torno de 5.000 funcionários espalhados aí pelo Brasil, com uma equipe técnica bastante robusta, inclusive com algumas pessoas que realmente se destacam no segmento, né? Ou que acabaram formando pessoas no segmento. Eu acho que isso é importante, a gente vê um intercâmbio muito grande entre as empresas do segmento, né? A gente vê que as pessoas que são mordidas pelo bichinho dos resíduos acaba ficando no segmento, pode tentar outros, mas acaba voltando, é uma coisa inexplicável, então a maioria fica por muito tempo. E eu entendo que para as pessoas que estão começando, esse é efetivamente um setor que tem muito a desenvolver. Eu acho que tem muita oportunidade. A gente vê uma série de movimentos aí cada vez maiores, tanto com relação a reforço legal, quanto iniciativas do governo para apoiar e, de alguma maneira, incentivar a adoção de novas tecnologias, que eu entendo que as oportunidades nesse segmento vão ser cada vez maiores. Então, eu apostaria nessa profissão, nesse segmento, né? Mesmo a gente lá atrás, que entrou nesse desafio, que ainda não tinha um espaço, conseguiu desenvolver, e eu acho que essa estrada só aumentou, só se diversificou, ramificou, então tem espaço para muita gente, eu acho que e a importância está cada vez mais flagrante, né, no nosso dia a dia. Você vê reportagens, você vê propagandas, coisas que não existiam antigamente, né, falando especificamente sobre o tema. Então, é algo que efetivamente está cada vez mais relevante, né, para a população da Terra, não do Brasil, né? É lógico, quando a gente fala de Brasil, a gente tem muito para evoluir. Eu tenho certeza que não é o meu tema, mas deve ter sido abordado já. A gente ainda tem um percentual grande de lixões no Brasil, a gente sabe disso, né? Então, é a situação ideal? Não, a gente sabe que não. A gente tem que dar o primeiro step, que seria, olha, vamos sair dessa situação ou desse cenário de lixões, que ainda é grande em muitas regiões do Brasil e que a gente sabe que é o pior possível. Ali eu estou falando de contaminação de ares, eu estou aumentando ou proporcionando riscos ao meio ambiente que eu poderia evitar, além das pessoas que trabalham em cima ou que trabalham dentro desses ambientes que a gente sabe são condições insalubres. Então, é tudo de ruim, né, que a gente pode trazer, que é aquele conceito antigo de eu ponho meu saquinho de lixo para fora da porta da minha casa, ele some. Eu não quero saber para onde ele vai, né? A gente sabe hoje em dia que não pode mais ser assim, né? Esse sistema antigo que existia de, olha, vamos encher uma cava aí que está cheia de entulho, essas coisas, já vamos jogar lixo dentro também, e você acaba criando um passivo. Isso não existe mais, a gente sabe disso, mas a gente ainda tem um caminho longo para percorrer, para trazer
toda a população brasileira para o mesmo patamar de saneamento, quando a gente fala de saneamento como um todo, né? Mas o que a gente tem é que continuar evoluindo. Não é por isso que eu vou deixar de pesquisar alternativas que sejam avançadas, né? Então, isso é aplicável para cada um dos momentos de cada região, das especificidades de cada cidade, município, estado da federação, tá? E aí, em cima da sua fala, eu vou até pegar emprestada a própria fala, a própria slogan da Estre, né? Que eu acho formidável, que traduz muito o que você abordou agora, que é: o lixo é só o começo. Eu acho essa frase incrível, incrível. Eu queria roubá-la para mim, se eu pudesse, porque é o que eu mostro, a minha batalha do dia a dia, que é essa, é mostrar a importância do gerenciamento de resíduo. E essa frase, ela traduz isso. Lixo é só o começo. Então, assim, é aquilo, bem isso que você falou. A gente vem de um cenário que ainda existem realmente muitos lixões, só que o que eu brigo muito aqui, que eu falo muito, porque o pessoal questiona várias tecnologias de valorização de resíduo por várias questões, e é onde a gente vai entrar aqui também agora um pouquinho no CDR, mas assim, o nosso único inimigo em comum é o lixão, gente. Qualquer tecnologia que vem para agregar e valorizar os resíduos não é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o lixão. Aterro sanitário não é nosso inimigo, tá? Claro que antes do aterro sanitário a gente vai trabalhar a valorização dos resíduos de forma a gerar mais valor para esse resíduo, né? De preferência que ele volte para a cadeia produtiva. Mas não confunda o aterro com o lixão, são dois universos completamente diferentes. E aí, é aí que eu quero começar a conversar com você, Janus, porque você é um especialista, né? E você trabalha na parte de pesquisa e desenvolvimento aí de novas tecnologias. Então, eu queria te pedir para compartilhar um pouquinho conosco, explicar um pouquinho o que é o CDR, o que é o combustível derivado de resíduos. Tá ótimo. Bom, muito em linha com o que você comentou até agora, né, Jaqueline? Como a gente sabe que tem público de A a Z aqui, eu queria fazer uma introdução rápida aqui, mas o que eu acho importante? Como você comentou, existem diversas tecnologias, inclusive o aterro sanitário, que é uma tecnologia, né? E que seguindo todas as regras de engenharia é uma tecnologia correta, né? Mas o que a gente tem que observar? O resíduo, primeiro de tudo, né? Esse lixo que cada um de nós geramos em casa, que a gente aos poucos vem mudando, né? O conceito sobre, né? O que compõe o nosso lixo? O nosso lixo, vocês sabem, a gente vive num país tropical, então eu tenho uma composição aí de 50% a 60% de fração orgânica, eu tenho de 20% a 30% de recicláveis e tenho elementos diversos aí na composição, na gravimetria dos resíduos, à medida que você realiza o que gravimetria, me perdoem, é a composição dos resíduos. Então, aquele famoso gráfico pizza que mostra quantos por cento de cada resíduo compõe a massa que você gera naquele município, tá? Isso é igual para todos os municípios? Não. Isso é igual para os estados? Não, não. Então, assim, você precisa sempre tecer e conceber soluções e tecnologias específicas, customizadas para o teu resíduo, tá? Então, a gente que trabalha com tecnologia já apanhou muito comprando tecnologias de fora, né? Da maneira que elas eram vendidas. Isso funciona? A gente já viu uma série de casos aqui no Brasil, né? Que eu não quero dizer que sejam más experiências, mas assim, muitos equipamentos ou tecnologias são desenvolvidos para tipos de resíduos próximos ao europeu, por exemplo, que é um resíduo muito mais seco.
E aí, quando eu trago a tecnologia para o Brasil, ela não se comporta da mesma maneira. Eu tenho que fazer o que a gente chama de tropicalização da tecnologia. Tá? Então, uma coisa super importante para cada um de vocês que vai estar lidando com isso, vocês vão ouvir dia sim, dia não, alguém oferecendo uma tecnologia que é a solução para todos os resíduos. Tá? Não existe solução para todos os resíduos, já quero deixar isso bem claro. Tá? É importante você buscar a solução para o teu resíduo e para as tuas frações. Né? Então, é lógico, quando eu tenho uma composição que eu tenha mais recicláveis ou mais orgânico, eu tenho que moldar a minha tecnologia para que ela resolva da melhor maneira aquela mistura que eu estou levando para a unidade de tratamento. Tá? Então, como que isso iniciou? Bom, algumas cadeias de reciclagem já são muito bem estabelecidas no Brasil, né? Então, alumínio, etc. Quando a gente fala de metais bom, a gente sabe que alumínio não dá tempo de você deixar cair na praia, né? Alguém pega a lata. Então, essa cadeia não é que ela seja perfeita, mas assim, ela existe, é muito forte. Agora, existem uma realidade que e quando o resíduo chega todo misturado, né, na sua unidade? Ele não veio triado. Infelizmente, a gente sabe que poucas são as cidades que têm uma coleta seletiva efetiva e que represente mais do que 5% do todo. Né? A gente ainda tem muito para evoluir nisso. Então, um questionamento que veio na época, inclusive da Europa, né, vocês já desenvolveram, vocês já utilizam aí o coprocessamento. Coprocessamento, acho que todos vocês conhecem. Você acha que é bom dar uma falada sobre isso? O coprocessamento, eu acho que não, porque eu já trouxe outras lives aqui em outros momentos de coprocessamento. Mas só para introduzir o pessoal, o coprocessamento é uma forma... A gente tem um processo pretérito a ele, que é a blendagem dos resíduos, onde a gente pega alguns resíduos industriais, podendo ser classe 1, classe 2, só que, de preferência, resíduos com poder calorífico alto, com um teor de cloro controlado e com uma granulometria também controlada. Aí se forma um blend desses resíduos e aí ele é substituído por coque de petróleo. Então, você pega esse resíduo e ele é substituído também nos fornos de cimenteira. É basicamente isso o coprocessamento. Só para a gente poder atualizar quem não sabe, equalizar, tá bom? Exato. Mas não vamos... Exato. Deixa eu explorar o CDR com então, você. A ideia... Exato. A ideia do CDR, ela inicialmente era muito parecida com a do blend para o coprocessamento, que seria eu produzir um combustível substitutivo, né? Ou seja, substituir um combustível que uma cimenteira, que, por exemplo, usa, como você comentou, o pet coke, usa o óleo 8A, óleo 7A, etc. Eu vou substituir esses combustíveis, né, não renováveis por resíduo. Né? Então, a ideia é eu estar produzindo um combustível adequado para fornos de cimento ou indústrias que tenham caldeiras. Várias indústrias têm caldeira para aquecimento, seja para o processo que for, né? Mas que elas precisam de calor, e para esse calor elas necessitam de caldeiras que podem ser a biomassa, podem ser a gás natural, etc. Mas, assim, muitas delas são a biomassa e têm vocação para um recebimento de combustível derivado de resíduos. Então, mais ou menos em 2011, 2010, a gente começou a receber muitas empresas da Europa com esse novo conceito, né?
que na época era relativamente recente até para eles, que apesar de ser relativamente conhecido para resíduo classe 1 através do coprocessamento, para o resíduo classe 2 ainda não era um tema, né? Eu pegar um resíduo classe 2A, 2B e tornar ele, né, com as características de combustível, isso ainda não era um tema, né? Então, não só nós, mas várias empresas e órgãos ambientais foram aí para a Europa para visitar plantas como essas, justamente para perceber que, através de uma preparação adequada, eu consigo separar do resíduo aquilo que tem poder calorífico alto, né? O poder calorífico, acho que já deve ter sido explicado, a gente normalmente fala de PCI, PCS, inferior, superior, a gente aqui vai falar sobre o PCI, que é a mais comum, mas a ideia é você estar separando de tudo que você gera de resíduo, pode ser em casa, pode ser resíduo classe 2A de uma indústria, de um comércio, etc. Tem uma parcela desse resíduo que queima bem, que é um bom combustível e que não proporciona emissões negativas, digamos assim, que pode ser tratado através dos sistemas de tratamento de gases dos equipamentos dessas unidades, né? Então a ideia era essa, fazer com que o combustível, que o resíduo que eu gero, né, passasse a ser um combustível. Isso para a gente, na época, era muito novo, né? Mas a Estre, por coincidência, né, foi a primeira empresa que resolveu investir nisso e acabou comprando um equipamento completo, finlandês. Muitos daqui já devem ter ouvido falar, a gente chama de tiranossauro, que é um nome carinhoso, não muito carinhoso, não, brincadeira, isso faz parte da marca, a marca é a BMH, quem quiser pesquisar, é uma marca finlandesa que tem dentro da sua estrutura, não é que o equipamento todo se chama tiranossauro, não, é um triturador principal que tem esse nome, né? E que acabou virando o nome da planta. Mas a ideia era justamente essa, você separar, como vocês sabem, o nosso resíduo ele é muito úmido. Por que que ele é úmido? Quando eu falo de resíduo que a gente gera em casa, classe 2A, ele tem uma fração orgânica muito grande, que a gente sabe, né? De 50%, 60%. Então, essa fração orgânica, ela vem naturalmente com um alto teor de umidade, o que confere para a massa como um todo um alto teor de umidade. Isso é bom para fazer combustível? Não, né? Então, a gente tinha que encontrar alternativas para poder aproveitar esse resíduo, tá? E, de uma maneira resumida, o que a gente vai fazer ao longo do processo é justamente, perdão, Quer pegar um copinho d'água? gripe. Posso? Pode, por favor, fica à vontade. Porque às vezes você Um minutinho. pega assim. Gente, enquanto ele pega a água, eu separei um recadinho para dar para vocês, então eu vou antecipá-lo aqui, tá bom? Amanhã, como vocês sabem, eu vou dar a live é comigo e eu vou falar como utilizar o gerenciamento de resíduos para impulsionar a carreira ambiental. Então, muitas pessoas têm sonho de trabalhar nessa área, né? Então, vamos entender como que a gente pode impulsionar a nossa carreira aí. Então, amanhã a live é comigo, vai ser no mesmo horário, às 18 horas, tá? E no final da live de amanhã, eu vou abrir as matrículas para a formação do curso de gestor de resíduos aqui do Portal Sustentabilidade. Hoje, nós temos 61 grupos de WhatsApp criados, tá? Para atender a demanda do evento aqui do gerenciamento de resíduos. Então, estes grupos, eles ficam silenciados.
somente aqui a equipe do Portal Sustentabilidade que envia os links e materiais complementares do evento lá por esses grupos. Só que aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um grupo exclusivo, tá? Para quem tem interesse aí em fazer uma nova formação de gestor de resíduos, e é um grupo que a gente está chamando de pré-inscrição, exatamente para quem tem interesse, tá bom? E aí este grupo novo vai funcionar assim, nós vamos abrir para vocês também interagirem comigo. Então, lá eu vou poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, né? E também a questão da formação também eu vou passando todas as informações para vocês por lá. Amanhã, no final da live, eu vou dar um brinde especial para os 10 primeiros que se inscreverem aí no curso, tá bom? E aí, para a gente poder fazer com que todo mundo tenha acesso ao link ao mesmo tempo, a gente criou esse grupo porque vai ter um prêmio para os 10 primeiros. Então, todo mundo vai acessar o link ao mesmo tempo através desse grupo novo. O que vai acontecer? Quando acabar a live aqui com o Januzzi, a equipe do Portal Sustentabilidade vai disponibilizar para esses 61 grupos o link desse grupo novo. Aí, quem tem interesse na formação é só clicar e entrar lá. Tá? Januzzi, como é que você está? Você está bem? Estou bem, desculpa. Só que deu um atraso no seu áudio. Oi? Deu atraso no seu áudio. Tá com atraso? Tá com atraso. Vê se melhorou. Por enquanto sim, vamos ver. Aí você estava contextualizando para nós o CDR, né? Que aí vocês lá atrás começaram a questionar a questão da umidade. Então, isso era um problema, que ele realmente vinha com a presença de umidade muito grande, e esse era um desafio. Acho que você estava começando a contar desse desafio operacional, né? Exato. E aí, a gente resolveu comprar essa ideia, né? Então, como que a gente poderia transformar um resíduo que é naturalmente úmido em algo interessante para a indústria, que tivesse poder calorífico, que fosse efetivamente um combustível, tá? Então, eu vou falar de uma maneira resumida, né? Até porque o equipamento é bastante complexo, mas como é que está o atraso? Eu acho que agora ficou bom. Você está falando, eu acho que está junto. Uhum. Então, vamos lá. Então, de uma maneira resumida, tá? O que a gente percebeu? Eu vou ser bem sincero com vocês. Hoje em dia, quando a gente fala de CDE, quem acompanha o tema vê que ele já na verdade, se desmembrou, né? Então, eu tenho hoje o CDR-U, o CDR e o CDR-P, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, o CDR é o conceito inicial, tá? O CDR-U é esse a partir de resíduo urbano. E o CDR-P agora é o que está sendo usado para falar do antigo blend, né? Que é a partir de resíduos perigosos. Tá? Então, tudo está caminhando para se tornar CDR, ou seja, qualquer combustível que seja derivado de resíduos. Mas a gente vai focar aqui sempre no resíduo 2A, 2B. Tá? Então, o que acontece? Sendo bem sincero com vocês, quando a gente fala de CDR-U, ou seja, só processar o resíduo urbano, eu, sinceramente, tenho um teor muito alto de umidade. E, mesmo que ao longo do processo eu tenha várias etapas que vão acabar desmembrando e dissociando esse resíduo, eu não vou atingir os teores de umidade necessários para processamento em fórmulas. Então, se eu for trabalhar exclusivamente com resíduo urbano, a gente precisa pensar num processo de secagem, tá? Então, eu preciso, em alguma etapa do meu processo, pensar numa secagem, que pode ser
dos mais diversos tipos, né? Pode ser através de indução elétrica, você pode aproveitar o biogás de um aterro, você pode fazer, se você, por exemplo, instalar isso perto da caldeira, você pode aproveitar o calor da caldeira. Então, tem uma série de alternativas que você pode bolar. No nosso caso, o que a gente preferiu fazer e que eu acho que é uma boa solução, tá? O que a gente observa? As indústrias, elas geram resíduo classe 2A e 2B que tem poder calorífico, né? Quando a gente fala aí de resíduos de embalagem, a gente tem normalmente o resíduo da indústria é muito mais seco, né? Então, o que a gente começou a fazer? Um blend entre o resíduo urbano e o resíduo industrial classe 2A, nunca o perigoso, tá? Eu estou falando normalmente em embalagens, tecidos, fraldas, etc., que têm um poder calorífico alto, mas que não vão mudar na classificação do meu resíduo. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer como processo? Primeiro, normalmente, eu tenho um processo de alimentação, aí eu tenho um abre-sacos, que a gente chama, que seria, não deixa de ser um triturador, mas com um espaçamento entre os eixos. Normalmente eu estou falando de 2 eixos, né? Por quê? Porque o nosso resíduo, a gente tem esse costume, o nosso resíduo vem em sacos, a gente precisa expor o resíduo para poder trabalhar. Então, eu tenho um rompimento desses sacos sem o objetivo ainda de triturar, só de expor os resíduos. Aí, eu vou passar ele por trômel. Trômel não deixa de ser uma peneira rotativa, tá? O que eu vou fazer aí? Aí sim, através de peneiras mais ou menos de 70, 80 milímetros, a gente separa aquela parte do resíduo que é fina, né? E, normalmente, essa fração fina é onde está a maior parte da fração orgânica, tá? Então, só passando no trômel, eu já removo aí em torno de 70%, mais ou menos, Nossa. 60%, 70% da fração orgânica, tá? Então, não porque vocês sabem, qualquer tipo de tratamento de secagem, você vai ter que usar alguma fonte térmica. Isso normalmente encarece o processo. Então, digamos, essa etapa do tratamento que vai remover uma boa parte daquele que traz a umidade é bastante efetivo. Então, passo por um trômel, aí eu tenho um triturador principal, que era o Tyrannosaurus, ou seja, aquele que vai reduzir mais ou menos a 100 milímetros, tá? Eu faço uma segregação de metais através de separador magnético e um separador não magnético, eddy current, que a gente chama, que seria aquele para outros metais, tá? Então, para eu tirar alumínio, cobre, etc., aquilo que não ficaria no ímã, então eu faço através da separação por indução. Separei os metais, aí eu vou entrar num túnel de convecção de ar, balístico, etc. Tem vários nomes, mas basicamente eu vou estar fazendo o resíduo cair sobre lâminas de ar. Essas lâminas vão levar para frente o resíduo mais leve e o resíduo mais pesado vai cair antes, tá? O resíduo mais leve, ele é efetivamente, no final, o combustível derivado de resíduos. Então, ele tem um alto poder calorífico, ele é um resíduo mais seco, a gente está falando aí de 4.500 quilocalorias por quilo, tá? Que é uma condição bastante adequada para um combustível substitutivo, né? E, lógico, eu tenho que ter um pouco de controle sobre os plásticos que são inseridos aí, porque os plásticos, através dos plásticos, eu tenho a derivação de cloro, que é algo
não desejável para caldeiras ou para fornos, né? Então eu tenho que controlar, principalmente o PVC, né? Tentar de alguma maneira reduzir a presença do PVC, que normalmente sai na fração pesada. A fração pesada que eu comentei do túnel de ar, ela pode ser reprocessada, passar por todo esse processo normal novamente e vir a formar mais combustível derivado de resíduos, né? Mas dessa maneira a gente consegue produzir um combustível muito bom. É lógico que quando eu trouxe isso do Brasil e ia falar na cimenteira, o que acontecia? Quem trabalha no setor sabe, a cimenteira estava acostumada a fazer o coprocessamento de resíduos. E para isso ela cobra, né? Ela, então, quando eu falava para ela, olha, eu estou te trazendo um combustível aqui. Ah, tá bom, o preço é tanto. Não, não é assim a equação, né? Não era isso que eu queria dizer, né? Então, Maravilhoso. a gente, exato, a gente teve que mudar um pouco desse enfoque deles, porque efetivamente, lógico, eles estão tratando resíduos, mas eu estou substituindo um combustível deles, né? Então, assim, eu posso fazer parte do ciclo produtivo da cadeia de cimento e por isso eu tenho que, de alguma maneira, ser recompensado, né? Para que isso, vocês podem imaginar, o investimento no equipamento desses é muito alto. É lógico que a gente precisa, quando eu estou trazendo isso para negócio, isso precisa ter uma receita, né? Então, é importante você... foi importante esse trajeto ao longo de muito tempo. A gente ficou produzindo 4, 5 anos CDR sem ter receita nenhuma. Então, para chegar no melhor tipo e para convencer tanto caldeiras quanto fornos de que aquilo era um bom combustível, que eles podiam... Qual que é o diferencial do nosso combustível? Porque se você acompanhar o coque, ele tem alterações ao longo do ano, depende da produção, petróleo, essas coisas todas. Resíduo não. Resíduo está sempre ali, né? É lógico, você tem que contratar de alguma empresa que tenha um recebimento constante de resíduo, mas você vai contar com ele o ano inteiro com aquela quantidade que for prometida, né? Então, isso é uma estabilidade para a cimenteira que faz sentido, né? Então, a gente viu isso correr lá atrás, dele querer me cobrar 150, 200, 300 reais, agora ele está pagando 100, 150 a tonelada do CDR e, lógico, pode ter gente aqui das cimenteiras Tem. participando, Tem que eu né? já vi aí. Mas assim, eu tenho certeza que eles não vão me contradizer. A gente sabe que hoje o montante que for gerado de CDR é absorvido pela cimenteira, porque eles precisam de muito, né? A gente tem uma das maiores instalações do Brasil e ela não substitui nada de resíduos de combustível, né? Substitui muito pouco do combustível de uma cimenteira que precisa de muito, né? Então, tudo que for gerado hoje é absorvido, né? Isso é muito legal. A gente percebeu que esse mercado foi sendo criado, né? E ao longo do tempo, o CDR passou de patinho feio a algo desejável, tá? Não é um pneu ainda, mas está chegando Tá lá, né? chegando, né? Tá Isso construindo o caminho. foi uma... Exato, foi uma trajetória importante, né? Só que, não sei se você quer, ou eu posso Não, quer eu só, fazer uma colocação. na verdade, é assim, é porque eu quero só entender um pouquinho mais, né? Porque você falou o que é o CDR, você falou sobre a linha de operação, você acabou contextualizando como que é o processo, desde o momento que o resíduo entra na unidade até o destino final. Mas eu queria entender um passo atrás, dar um passinho atrás, porque assim, a Extra é uma das maiores empresas aí de serviços ambientais do Brasil.
Em que momento que vocês olharam para o aterro de Paulínia, que é onde vocês aplicaram o CDR, né? Então, em que momento que vocês olharam para o aterro e vocês falaram assim, poxa, é possível desenvolver aqui e implementar um processo de CDR? Eu queria entender essa visão de vocês, como que isso aflorou em vocês? Tá legal. Assim, eu acho que uma coisa que a maioria dos que estão presentes aqui sabe é que quando a gente vai falando cada vez mais de cidades maiores, de capitais, a dificuldade para o licenciamento de novos aterros está ficando cada vez maior, né? A gente tem cada vez mais restrições para implantações de novos aterros, né? Eu tenho que obedecer uma série de regras que estão corretas, mas então o que a gente percebeu na época? Que precisava, já existia aquela corrente da valorização